Eu creio que você conhece a história de José. José que é conhecido como o sonhador. E o engraçado disso sobre toda essa história, que muitas vezes a gente fala sobre José constantemente, que José era um garoto sonhador e os próprios irmãos dele tentaram de uma forma cruel. Seria como que impedir que esse tipo de sonho fosse realizado. E é engraçado que os mesmos irmãos que tentaram evitar que o sonho de José fosse cumprido, sem entender que eles ajudaram naquele momento a cumprir todo o propósito. E eu estava pensando e fico pensando por que muitas vezes a gente inveja os sonhos dos outros, sabendo que o mundo é amplo e há um monte de oportunidades. A causa primeira é que as pessoas começam a te ver como que impossível, não creio, porque nesse exato momento presente, dependendo da circunstância em que você se encontre. Para algumas pessoas vou dizer que será impossível pelas condições de vida que você vive, porque normalmente eles só creem que uma pessoa que pode realizar sonhos são aqueles tipos de pessoas que têm uma vida fácil, boa, sem dificuldade para obter o que quer. Então, quando falamos de realizar sonhos, é entender que há esse desafio entre a descrença daqueles que escutam e a crença daquele que crê. Normalmente a gente passa por esse processo, porque quando você sonha com algo, poucas pessoas vão participar desse sonho. E muitas vezes, aí aqueles sorrisos, aí aquelas felicitações, mas no fundo são como tipo de expressões de dúvida e incertezas. E quando eu falo de sonho, eu sempre digo, todo mundo é capaz de sonhar, mas poucas pessoas têm a capacidade de realizar, porque necessita tempo, dedicação e esforço. Porque por mais que eu sonhe, por exemplo, ir ao espaço, mas se eu não estudo, se eu não me preparo, ou se eu não vou à NASA pedir uma oportunidade para ser um astronauta, impossível, serei incapaz de realizar esse sonho. E todas as pessoas que hoje são cientistas, são isso, são aquilo, são pessoas que ao princípio também sonharam. São pessoas que ao princípio da vida delas começaram a sonhar. E esse desejo, esse sonho se transformou em realidade porque houve primeiro uma preparação e dedicação. Se eu não me dedico, se eu não me preparo, com certeza, aquilo que eu tanto desejei não se vai realizar. E por mais que seja algo tão bobo, tão besta, algo que qualquer um diga, mas até eu faço isso. Mas o sonho é do outro e não seu. E se o sonho do outro para você é como que se fosse algo tão fácil, deve ser porque você tem mais possibilidade. E o outro está tentando se esforçar. Por exemplo, as pessoas que têm essa dificuldade de aprendizagem, mas mesmo assim elas insistem e querem conseguir algo nessa vida. E quando falamos da história de José, os irmãos de José, que creiam que estavam prejudicando ao seu irmão, mas na verdade estavam ajudando. Quantas pessoas vão entrar no seu caminho, crendo que vão te prejudicar, crendo que vai te fazer parar, porque no começo será assim, críticas, burlas, as pessoas vão duvidar muito daquilo que você faz. Elas constantemente vão colocar você em dúvida. Sabe por quê?
Primeiro porque elas não são capazes. Ou por mais que elas sejam capazes, ela não quer que você alcance nada. Isso normalmente tem a ver com as pessoas invejosas, que não quer que o outro alcance com medo de que o outro se sinta superior. E não é essa questão de ser superior ou não. Eu creio que todo mundo tem um direito e tem todo o espaço de fazer o que ele mais gosta nessa vida. E quando eu, por inveja, com ódio, tento de qualquer maneira eliminar o sonho da outra pessoa, normalmente as pessoas cínicas usam esse tipo de brincadeira. Aqui em Espanha se diz burla. Então eles começam a utilizar esses tipos de palavrinha com brincadeira para tentar desanimar e desacreditar. E por isso hoje eu queria falar para você, se você realmente deseja algo, a primeira etapa de conscientização é o tempo. Vai demorar. Não vai ser algo rápido. Não vai ser algo express. Mas nesse mesmo período da demora, há uma preparação. Eu necessito me preparar. E não só as dificuldades de aprendizagem, mas também outras dificuldades como que trabalho, em que você tem que decidir em o que você quer, na tua parte de educação ou na sua parte material. Porque tem muita gente que deixa de estudar porque necessita se manter e buscam um trabalho que eles não são felizes e muitas vezes se arrependem de não terem terminado os estudos, ou muitas pessoas que terminaram um monte de estudos e mesmo assim não conseguem ter a vida que tanto desejaram. É incrível, né? Em que você se mata para estudar, fazer um monte de coisa e hoje em dia o mercado de trabalho está tão difícil. Mas você vai aprendendo que toda a dedicação essa que você teve não foi em vão. Te trouxe aprendizagem, não só uma aprendizagem educacional, mas uma aprendizagem e também te fez ser uma pessoa, sabe, que se comprometeu com aquilo que você realmente quer. É engraçado. Quando você se compromete com o que você quer, sem importar a opinião de um e de outro, sem importar o que os outros vão dizer, até mesmo independente da idade que você tem agora, independente da idade que você tenha, em que diga não vale a pena estudar, porque você já é uma pessoa que já está maior, que com a idade que você tem, não vale a pena. Eu digo que toda aprendizagem hoje em dia, ela vem como que para nos multiplicar. Eu sempre digo que eu não quero nunca ser esse tipo de pessoa com uma mente rígida. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que é fácil de ser lidada pelos demais. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que eu tenho que comer toda a porcaria dos outros achando que é verdade. Eu preciso ser, eu gosto de ser esse tipo de pessoa em que eu prefiro, porque eu sou humano, eu tenho uma mente e minha mente serve para isso, para analisar, saber se serve para mim ou não, igual conselho. Há conselhos que servem para um e há conselhos que não servem para ninguém. E tem muita gente que dá conselho que nem servem para eles mesmos. É assim a vida. Por isso, se você tem algo, um objetivo, um sonho, não desista. Vai aparentar difícil no começo, mas depois você vai se agradecer por não haver parado. Um abraço de Robson Marins.